tem um algoritmo, né, que grandes executores usam que chama Market on Close. Tá? Esse vídeo aqui eu vou falar sobre o que é esse algoritmo Market on Close, algumas premissas básicas dele ali e como é que você pode fazer dinheiro seguindo esse algoritmo. Vamos lá, bora pro vídeo. Bom, primeiro de tudo eu sou o André Hanna, nesse canal eu falo de trade, falo de investimentos, esse vídeo aqui é puramente de trading, tá? E esse vídeo é o quinto de uma série, né, em que eu explico os 5 grandes tipos de algoritmo usados por executores, né, por grandes instituições para executar as suas ordens grandes. Costuma muito ser usado mais em ações, depois em índice, em menor escala em dólar, mas em bem menor escala, tá, em câmbio mesmo. Muito difícil tirar proveito desses algoritmos no câmbio, tá? E assim, nas outras, né, vou deixar aqui embaixo, né, o link da playlist em que eu cito esses outros algoritmos, eles explicam um pouco mais do que esse aqui. Esse aqui eu pressuponho que você assistiu parte dos outros, entende um pouco mais da base do que eu estou falando, de por que esses caras, né, dividem uma ordem gigante em ordens menores e por que eles escolhem um algoritmo, tá? Esse aqui eu vou mais direto ao ponto, tá? Por quê? Primeiro de tudo, por que se escolhe, por que alguém escolhe, né, o Market on Close, tá? E não escolhe um VWAP, um TWAP, um Implementation Shortfall ou um POV para essa finalidade, tá? Não sei se você sabe ou não, mas muito do dinheiro que está no mercado, especialmente no mercado de ações, tá? Tem bastante dinheiro ali, sei lá, que está em fundos passivos, que simplesmente replicam um benchmark, o Ibovespa ou um outro benchmark que seja. Quando esse fundo ele tem um aporte ou um saque, o gestor ele vai lá e tem que redistribuir esse dinheiro, tanto que está entrando quanto está saindo, na mesma proporção da carteira teórica do Ibov. Tá? Esse é só um exemplo, não é só isso aqui. Tá? E esse cara, ele vai, geralmente, ele vai negociar, tá, nos preços de fechamento. Tá? O melhor exemplo é quando você tem uma mudança na carteira teórica do Ibovespa, que acontece a cada 4 meses. Sei lá, sai um papel ou aumenta a participação de um papel. Pega um exemplo bem simples, aumentou a participação de Petro na carteira. Tá? Esse cara, esses milhões, talvez bi de real, né, que estão ali empregados em fundo passivo, eles vão ter que reajustar essa posição para ficar mais exposto em Petro, para poder seguir o Ibovespa, né, para ficar exatamente em linha com o Ibovespa, e ele vai ter que comprar, fazer esse ajuste, poderia ser venda, mas nesse caso é compra, ele vai ter que comprar, aumentar essa participação de Petro no leilão de fechamento no dia anterior do começo da vigência da carteira. Por quê? Porque senão ele não está. Para esse cara estar percentualmente seguindo o Ibovespa, ele não tem que estar, ele tem que passar, sei lá, ele tem que passar posicionado, né, no preço de fechamento do pregão anterior. Porque você pega, hoje o mercado, sei lá, subiu 1%. Tá? 1% em relação ao quê? Ao fechamento de ontem. Tá? Para você pegar essa oscilação exata, né, quando tem uma mudança de carteira teórica, você tem que estar exposto no preço de fechamento de ontem, ou seja, no preço de leilão. E aí que vem um problema. Se é uma pessoa física, você vai lá colocar X mil reais, né, até um valor até um pouco mais alto, o leilão comporta a tua ordem. Se é um gestor de um fundo passivo que gere milhões, o leilão não comporta a tua ordem. Aí que vem um problema. Esses caras têm que tomar risco, executar antes do leilão, porque o leilão, apesar de ter bastante lote, não comporta a ordem desses caras. Eu dei um exemplo aqui, rebalanceamento da carteira. Ah, André, mas a cada 4 meses. Puta, mas é um evento. Mas todos os dias tem possibilidade de saques e aportes nesses fundos passivos e tem diversas outras operações que esses caras fazem, que eu aprofundo um pouco mais em treinamentos mais avançados, né, que exigem que esses caras saquem e aportem dinheiro todo dia e executem no leilão. Por isso que, né, o leilão realmente tem bastante negócio na maior parte dos ativos, especialmente em ações. Tá? E esses caras então escolhem um algoritmo que vai começar a executar a ordem antes do leilão. Tá? Mas aí que vem o dilema. Ele não pode executar muito cedo, porque se o mercado, né, sei lá, ele começou a executar 2 da tarde, porque ele, de maneira discricionária, falou, eu vou começar a executar 2 da tarde através de um TWAP simples que vai executar aquelas 1 milhão de ações que eu preciso em frações iguais de tempo, executando, sei lá, 5 mil compras ou vendas por minuto até completar o leilão. Beleza, mas e o preço? E o preço médio das 2 até o final do dia? Será que vai bater com o preço do leilão? Esses algoritmos, eles tentam minimizar, né, fazendo com que o preço médio da execução dele, desde o começo da ordem até o final, fique o mais próximo, ou tenda a ficar o mais próximo possível, tá, do preço de fechamento.
Tá? E aí tem uma série de coisas aqui, de detalhes, tal, mas assim, essa é a busca. Tá? O cara não pode executar muito cedo, senão ele corre risco de tendência, né? Risco de começar a pagar um preço, o preço médio ficar muito diferente do preço de fechamento. Tá? Ou se ele deixar muito para perto do leilão, para entrar com aquela ordem gigante dele, o impacto de mercado que a ordem dele vai causar é muito grande, porque ele vai participar com um percentual acima de 20% do mercado. Putz, e aí os algoritmos fazem a festa em cima dele, os HFTs, na verdade, fazem a festa. E quem sabe ver mercado, pessoa física, trader, né, que sabe ver mercado, pô, vai dar front running na frente desse cara, e o impacto que ele vai gerar em preço, né, só pela presença dele por participar com mais de uma taxa de participação, né, vai ser gigante. Então ele tem essa escolha, tá? Agora vem para a tela que eu vou te mostrar uma coisa. Agora, o que é, na verdade, em termos mais práticos, o Market on Close? Para quem viu vídeos anteriores, eu usei esse exemplo aqui, né? ADV, Average Daily Volume de Petro, é um exemplo, tá? Nos últimos 20 dias, e aqui tem o shape de volume, tá? Nos últimos 20 dias, quanto que negociou de volume das 10 às 10h15, das 10h15 às 10h30, né? Cada barra 15 minutos, tá? Lá tem a explicação do que é isso aqui para o VWAP, tá? Mas isso aqui é o shape de volume médio nos últimos 20 dias. Olha, nos primeiros 15 minutos do dia tem, na média, 1.700.000 e pouco, 1.700.000 papéis negociados, quase 2. Tá? Esse volume aumenta durante a abertura, diminui na hora do almoço, aqui meio de 40, 1 hora, vem para perto de 1 milhão e pouco, de 780 mil ações negociadas na média, nessa janela de 15 minutos da 1 da tarde, e depois vai aumentando para o final do dia, atingindo níveis bem altos nos últimos minutos do pregão, tá? Então você tem esse formato em U de volume, praticamente, aqui é Petro, mas praticamente em todos os ativos você tem esse formato de bastante volume na abertura, pouco volume no meio do dia e bastante volume no fechamento. Aqui, qual que é a sacada do Market on Close? A sacada do Market on Close é o seguinte, o cara ele sabe que executa na média 36 milhões de ações de Petro, por exemplo. Esse cara quer comprar, sei lá, eu não lembro exatamente qual exemplo que eu dei aqui, mas vamos lá, 1 milhão, 3 milhões de ações, tá? 3 milhões de ações. Tem um algoritmo e ele não quer participar com mais do que 20%, tá? Em cada janela de tempo. Tem um algoritmo que vai lá e calcula, olha, se esse é o shape de volume, se executa isso aqui perto de 3 milhões às 5 da tarde, perto de 5 milhões na última janela do dia antes do leilão, e você quer executar 3 milhões de ações, pelo shape histórico, e participando com no máximo 20%, você vai ter que comprar 1 milhão de ações nos últimos 15 minutos, 383 mil, né, das 4h30 às 5 e por aí vai. Ele te completa e te dá um horário de início. Fala, você vai ter que iniciar a tua ordem, né, às 2h30 da tarde. Por engenharia reversa. Tá? Por engenharia reversa, ele vê o tamanho total da ordem, vê o shape de volume, tá? E aí fala, bom, que hora você tem que começar para você não passar desse teto de 20% de participação. Mas tudo isso aqui é calibrável, tá? 20%, estou dando um exemplo aqui, tá? Não é exatamente sempre assim, tá? E óbvio, tá? Ele é totalmente sensível ao volume do intraday, tá? Ele não olha só o shape histórico, que nem o VWAP, tá? Ele pega esse shape histórico e fala, pô, será que hoje, tá, nesses primeiros 15 minutos, está acima ou abaixo da média histórica? E ele recalibra, tá, a intensidade da compra ou venda com base no volume do dia, se está parecendo que ele projeta o volume para frente, com base no volume corrente, tá? Mas lembrando do shape histórico, para ver se cabe aquela ordem dele no final do dia. Nesse caso aqui, a ordenzinha laranja que você está vendo é o começo da execução dele 2h30, tá? E em azul é o volume total que tem naquele período, aqui 2h30, das 2h30 até as 2h45, e ele está participando com no máximo 20%. Tá? A barrinha laranja é 1/5 de tamanho da barrinha azul, que é o volume médio. Mas aqui não estou mostrando que é o volume corrente do dia. Tá? Então ele vai participar com 20% no máximo do volume corrente e não do volume histórico. Ele é sensível ao volume no meio do dia. Qual a aplicabilidade disso aqui? Tá? Geralmente mais em ações, em segunda escala em índice. Em ações, porque geralmente a quantidade de dinheiro que está passivamente no mercado, seguindo benchmarks, é muito maior em ações do que no índice. Tá? Em raríssima escala no dólar, isso aqui. Tá? Uma sacada que eu quero te dar aqui, né, para esse tipo de algoritmo, né, e para, por que no dólar não, tal, é o impacto, tá? Você tem que ter de ciência, não é fácil medir isso, né? É o impacto que a ordem individual do cliente tem versus quanto o mercado consegue absorver. Tá? No dólar, tá? O tamanho médio da ordem que o grande player executa no mercado, se ela é manual ou algoritmizada,
ela geralmente cabe dentro do que o mercado consegue absorver no intervalo de tempo. Em ações, que é o extremo oposto, a média das ordens, o tamanho médio das ordens que esses caras executam, especialmente executam no final do dia também, não cabe tanto no que o mercado comporta. Esse cara gostaria de executar no leilão de fechamento. Não cabe a ordem dele, não cabe, simplesmente não tem contraparte. Então ele tem que correr risco e executar um pouco antes. Tá? E o impacto disso é muito maior, isso se torna operável, é aí que entra a gente. Tá? Essa questão da aplicabilidade, do tamanho dessa ordem não caber no intervalo de tempo normal para o mercado conseguir absorver essa ordem, né, sem deslocar tanto preço, é o que mais facilita a gente. Por quê? Porque ele está entrando com um elefante numa sala, ele vai ser visível. Visível através de onde? Tá? Daquela tela análise do player dentro do plugin Tape Reading que eu desenvolvi lá em 2015, 2016 com a Nelogica e que eu estou passando por uma remodelação também, tá? Essas barrinhas muito parecidas com o que eu mostrei aqui, tá? De volume, tá? Vai te mostrando ou taxa de participação, ou quantidade de contrato, ou percentual do ADV do dia para você capturar a VWAP, que é muito difícil de capturar, tá? Mas só para dar uma ideia aqui. É um algoritmo que geralmente liga à tarde, depois das 2h30, 3 horas. Tá? Antes disso, pode ser tudo, pode ser outro tipo de algoritmo, você pode até ganhar dinheiro seguindo ele, só que dificilmente é um market on close, porque você está com 3 horas de antecedência no mercado, o mercado pode tomar vários riscos de direção e por aí vai. Geralmente é mais realmente para o final do dia. Quanto mais tarde ele ligar, desde que com participação alta, mais preciso ele é para você seguir ele, tá? Mais impactante ele é. Tá? Obviamente você tem que analisar uma série de outras coisas, contraparte do mercado, se ele é active in the money ou passive in the money, geralmente, tá? Isso está no vídeo anterior, tá? No Implementation Shortfall que eu explico essas siglas, tá? Tá tudo aqui embaixo, tá? Descrito na playlist para você entender o que eu estou falando. Geralmente os market on close são passive in the money, significa o seguinte, se esse algoritmo está comprando, tá? E o preço começa a ir favorável, ou seja, o mercado começa a cair em relação ao preço das compras recentes, tá ficando bom para ele. Eu tô comprando e as próximas eu tô pagando mais barato. Esquece a cabeça de pessoa física, que comprou e quer que suba, tá? Esse cara tá executando devagarzinho, tá formando um preço médio, tá? Através de execuções picadas. Então esse cara que ele tá comprando, ele quer que caia, para o preço médio dele provavelmente ficar mais baixo, tá? Durante a montagem da posição. Depois é outra coisa, tá? Depois da montagem são outros 500. Mas o durante a montagem, que é o que importa para quem lê microestrutura, tá? Ele é passive in the money se você está comprando e o preço começa a vir favorável. Esse cara vai lá e desacelera a taxa de participação, porque ele pressupõe que, putz, na cabeça dele, essa queda de preço vai continuar, então ele quer largar a maior quantidade de lotes para preços cada vez mais baixos. Só que aí que está a grande sacada. Se o mercado começa a cair, você percebe que ele diminui a participação e o mercado começa a subir de novo e ele aumenta a participação, você fala, puta, ele precisa. É aí ele precisa comprar. E quanto mais perto do fim do dia, mais lote ele vem. E aí você antecipa, você cria lógica operacional, você cria um discurso na tua cabeça para falar, putz, esse cara vai aumentar a taxa e vai continuar comprando. Se a taxa de participação dele for alta e você percebe isso, você fala, esse cara tem... É uma variável invisível, você não vê na tela, tá na tua cabeça. É como se você entendesse quem está do outro lado, tá? É como se você entendesse quem está do outro lado e falasse, putz, esse cara vai aumentar a participação dele porque ele está precisando comprar, tá? E óbvio, tem gerenciamento para isso, não de risco em termos de risco-retorno, mas você gerencia o teu trade, você gerencia, né? Ele está executando a cada X segundos ou a cada X minutos. Se ele mantém aquilo, você continua no trade. Se ele para aquilo, você mata o teu trade, mesmo andando 2 centavos a favor, 30, R$1 a favor nas ações, ou andando contra. Você mata, você não tem mais motivos para estar no trade. Isso é gerenciar o trade, não só gerenciar o risco. E definir se é X para 1 e tal. Isso ajuda muito, 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 muito. Nesse vídeo aqui eu quis dar, né, um overview do que é esse algoritmo. Na verdade, nessa série de 5 vídeos, eu quis dar um tapa geral aí no que são esses algoritmos e no potencial, né, que você pode criar com profundidade, né, de quanto que você consegue enxergar de mercado quando você conhece o que está por trás da tela, quando você conhece o porquê que o cara que está do outro lado está executando aquele tipo de ordem. Primeiro que, assim, antes de você entender tudo isso, fica só um monte de ordem na tela. Você começa a achar que analisar fluxo, ou que seja,
São aquelas análises picadas, pontuais, escora, barreira, virada de fluxo só, lote escondido, inversão de fluxo, parada. Não estou criticando isso é para quem gira, scalping curtinho. Mas tem uma série de outras coisas que você pode olhar com mais profundidade, que te dão um discurso mental, um argumento mental muito mais forte para você estar naquele trade. Para você, primeiro, enxergar o trade e continuar no trade. Tá? Pra você entrar e sair do mercado e para gerenciar, para te dar, vamos dizer, convicção de manter ou não aquele trade durante aquilo que está acontecendo. Tá? Como eu estava dizendo, é um tema profundo. Todos esses algoritmos, tá, em treinamentos mais avançados, eu vou entrar no grau de calibragem, nas especificações um pouco maiores, falar um pouco mais, gastar tempo explicando, na verdade, esse exemplo que eu dei resumido, de putz, o cara é um cara passivo e executa porque está seguindo o benchmark, por aí, mas eu vou dar um pouco mais de exemplo. Obviamente eu não conheço todos, não consigo cobrir todos, mas bem mais do que, né, nesse vídeo aqui, para dar mais profundidade. Né? Exemplos de taxa de participação, exemplos reais de mercado, coisa que deu certo, coisa que não deu certo, e por aí vai, tá? Para você criar uma sistemática de realmente conseguir tirar proveito disso. Tá? Enquanto isso, tá? Enquanto não existe treinamento mais avançado, tá? Você pode, tá, pegar essa ferramenta, fazer teste dela e ir quebrando a cabeça, e dando uma olhada, que horas que esse cara liga, desliga, o que é ligar, o que é desligar, você quebrar um pouco a cabeça com isso. Isso vai ajudar muito você, que quiser se aprofundar lá na frente, né, vir e tirar dúvidas já um pouco mais práticas, um pouco mais, né, de quem tentou ali fazer o negócio sozinho. Óbvio que vai demorar um pouco para entender, mas já vai vir com dúvida muito mais pronta do que pegar essa tela do zero e depois ficar tentando quebrar a cabeça sozinho. Tá? Eu espero, de fato, né, de coração aí, que isso aí tenha ajudado, não só esse vídeo aqui, mas essa série de 5 vídeos, tá? Que, de novo, tá aqui na descrição, aqui embaixo, vou deixar o link da playlist, tá? Espero que tenha ajudado, tá? Sei que não tá entrega todo o ouro ali, né? Até porque não é assim que existe, né? Mas eu sei que falta bastante coisa, tá? Falta tempo, então, mas pelo menos é um caminho, e um caminho que, pô, eu escolhi trilhar há um tempo atrás, e sou grato por ter trilhado esse caminho. E se você gostou desse conteúdo, como sempre, clica no curtir, que o YouTube entende que é um bom conteúdo e mostra para pessoas interessadas. E a única coisa que eu peço de verdade, tá, é você deixar um comentário aqui embaixo dizendo o que você achou desse vídeo, se já conhecia, se já conseguiu seguir, se já percebeu isso ou não no mercado, relacionado, tá, não só a esse algoritmo, mas essa série, né, de algoritmos. Pode deixar a tua pergunta aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer em responder. E se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve que você não perde nenhum conteúdo quando ele for publicado. Abraço, boa semana.